Fala galerinha, vamos continuar nossas interações intermoleculares, trabalhando agora um outro tipo. Já vimos, não é? O dipolo induzido, dipolo instantâneo, não é? Que é o DI-DI, e nós vamos agora trabalhar com uma outra interação na qual nós vamos pegar uma molécula polar e interagir com uma molécula apolar, beleza? Então, segundo caso, para a gente tocar o barco, né, e compreender melhor como os compostos interagem, o que vai, né, ditar o tipo de interação e o que vai mais tarde fazer com que essas interações se tornem mais fortes ou mais fracas. Tá legal? Então temos muita coisa a serem ainda trabalhadas, muitas coisinhas aqui dentro. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos interagir uma molécula polar com uma molécula apolar, ok? E aí, quando, não é, nós precisamos identificar o tipo de interação que elas realizam entre si, basta simplesmente ler o dipolo de cada uma dessas moléculas que interagem. Você vai ler o dipolo, portanto, duas vezes. Se eu tenho uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar, o que nós sabemos sobre o dipolo de uma molécula polar? O dipolo dela depende exclusivamente da própria estrutura, não é? Pelo arranjo dos elétrons ligantes e não ligantes, pela geometria, conforme já trabalhamos. Então, uma molécula polar, o dipolo dela é permanente, simplesmente assim. Então, nós vamos ter aqui uma molécula polar, não é? Que apresenta uma distribuição heterogênea da densidade eletrônica, não é? Em uma região eu tenho uma concentração maior de cargas, não é? Na outra região eu tenho uma densidade eletrônica menor. Então, uma deficiência. Se eu comparar as duas, onde eu tenho uma densidade eletrônica maior, nós vamos ter o polo, não é? Negativo, e onde eu tenho uma densidade eletrônica menor, nós vamos ter o polo positivo. Então, a molécula polar, ela é polar por si só, não é? Nós chamamos esse dipolo de dipolo o quê? Dipolo permanente, ok? Então, quando eu tiver uma molécula polar, o dipolo dela é sempre permanente, tá? E agora eu vou interagir esse dipolo com um dipolo presente em uma molécula apolar. Então, nós vamos ter uma moléculazinha apolar, não é uma representação genérica aqui de ambas, e a princípio nós vimos, não é? A densidade eletrônica é homogênea, e para que a molécula, não é, tenha polos, essa densidade eletrônica ela precisa se distribuir de forma heterogênea, ou pela própria movimentação dos elétrons, né, o que nós chamamos de dipolo instantâneo, ou pela aproximação das duas moléculas e a interação da nuvem eletrônica de uma com a outra criaria o tal dipolo induzido. Tanto faz, tá bom? Então, nós vamos aqui ter, né, nessa molécula apolar, não é? O seu dipolo ele vai ser induzido. É um dipolo consideravelmente mais fraco do que o dipolo permanente, não é? A aproximação dessa molécula polar pode distorcer a nuvem eletrônica dessa molécula, fazendo com que o dipolo ali, né, seja induzido e, portanto, nós vamos encontrar nela também, não é, um polo positivo e um polo negativo. E a interação entre essas moléculas, ok? Uma interação eletrostática do dipolo de uma com o dipolo da outra. Nós vamos chamá-lo aqui de dp-di, tá bom? Dipolo permanente, dipolo que induzido, tá bom? E aqui nós podemos usar como exemplo ó, o O2, né? Aquoso, ou seja, o oxigênio dissolvido na água, não é? Peixinho respira o quê? Não me diz que é água não, pelo amor de Deus, não é? O peixe, ele respira oxigênio, não é? Ele capta esse oxigênio que está dissolvido na água. Vocês já estudaram na biologia esse processo, não é? Então, aqui nós vamos ter o O2, que é uma molécula apolar, né? Já vimos isso. O2 ela é apolar, então o seu dipolo é um dipolo induzido, não é? Um dipolozinho fraco, não é? Bem fraquinho. E aí nós vamos ter a molécula de água interagindo
interagindo com o oxigênio. O oxigênio aqui é o polo negativo, o hidrogênio aqui é o polo positivo. Nós vamos ter a molécula do oxigênio interagindo com a molécula de água. E a interação aqui, ó, entre elas, vai ser do tipo de polo permanente e polo induzido, ok? O dipolo permanente da água, porque ela é polar, vai interagir com o dipolo induzido de uma molécula apolar. Combinado? Então, essencialmente, o que nós vamos ter é isso, ok? Claro que a orientação do polo seria o polo negativo para o polo positivo, tá? Aqui uma simples representação. Então, o que nós vamos ter é exatamente isso. Moléculas apolares, dipolo induzido e dipolo induzido. Moléculas polares, dipolo permanente, dipolo induzido, ok? Então, segundo tipo é bem objetivo. Tá? E aí depois a gente trabalha mais algumas características das interações como um todo. Então, o tipo está aí presente para a gente. Agora, nós vamos para o terceiro tipo de interação, que é a interação entre moléculas o quê? Polares. Combinado? Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente partir para o próximo. Ok? E aí, nós vamos da mesma forma que fizemos no primeiro caso, no segundo caso, e estamos fazendo agora, eu vou simplesmente ler os dipolos de cada uma das moléculas que interagem entre si. Só isso. Então, imaginemos, moléculas polares, elas apresentam uma diferença ali na densidade eletrônica. Você tem uma região que concentra mais, uma região que concentra menos elétrons. Então, nós vamos ter aqui o nosso polo negativo, polo positivo. Nada demais, galera. E aí nós vamos ter aqui uma outra moléculazinha no mesmo esquema, e que apresenta aqui o seu polo positivo e o seu polo negativo. E o que eu vou observar, simplesmente como em todos os casos, independentemente do tipo de interação, é o dipolo de uma interagindo eletrostaticamente com o dipolo da outra. E a interação entre esses dipolos aqui vai ser de qual tipo? Uai, se a molécula polar ela tem o seu dipolo permanente, e a outra molécula que também é polar apresenta o seu dipolo permanente, o que nós vamos observar, portanto, que o tipo de interação entre essas duas moléculas vai ser o dipolo permanente de uma interagindo com o dipolo permanente da outra. Então, nós vamos dizer aqui que essa interação é do tipo dp-dp, dipolo permanente, dipolo permanente, que muitas vezes ele é dito como dipolo-dipolo. Ok? Se eu tiver que escrever e, portanto, fazer uma prova aberta, eu não deixaria de especificar se nós temos ali o dipolo induzido ou o dipolo permanente, tá bom? Se eu tivesse que fazer a redação, como muitos de vocês vão fazer, eu escreveria, tá bom? Eu evitaria escrever dipolo, porque simplesmente você pode criar um ranço ali. Se o cara quiser criar picuinha na prova, ele vai falar assim, dipolo, mas qual dipolo? Então não custa nada você colocar uma palavrinha mais especificando que é o dipolo induzido ou que é o dipolo permanente, tá bom? Como exemplo aqui a gente pode usar o HCl, por que não? O HCl líquido. Aqui, gente, só chamando a atenção numa coisa. Por enquanto, em todos os casos, nós estamos trabalhando com moléculas iguais. O que eu estou dizendo ali? Tanto no DI-DI quanto no DP-DP, eu estou levando em consideração a possibilidade de interagir eu com outro de mim mesmo, tá bom? E aí, claro, no DP-DI, nós estamos trabalhando com moléculas diferentes. Portanto, vai se tratar de uma solução, tá? Então, o DI-DI e o DP-DP, você vai encontrar em substâncias puras. O DP-DI, não. Faz sentido, não faz? Porque quando eu tenho uma substância pura, eu tenho todas as unidades iguais dentro do meu conjunto. Então, se eu tenho ali DP,
DI quer dizer que as unidades são diferentes, então vai se tratar, portanto, de uma solução. Por exemplo, o O2 gasoso, não é? Dissolvido na água, e portanto o O2 aquoso, aquilo é uma soluçãozinha, tá bom? Então fiquem espertos quanto a isso, tá? Então aqui eu vou trabalhar como exemplo o HCl, por exemplo, não é? Opa, aí eu já colocando o aquoso. O HCl líquido, tá bom? Então, no caso do HCl aquoso, a interação também seria DPDI, mas eu não vou entrar agora em soluções. Eu estou trabalhando com substâncias a princípio puras. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma molécula do HCl, ok? Nós sabemos aqui que o hidrogênio é menor e o cloro é mais volumoso. Isso é uma questão de raio, tá? E eu vou ter uma outra molécula do HCl aqui, ó. HCl. Cl é mais volumoso e o Hzinho é menor. Beleza. Nó, ficou bem diferente um do outro, né? Mas um rabisco aqui só para a gente compreender essa lógica, tá? Então, o que nós sabemos em relação a essa estruturinha? O cloro é mais eletronegativo, galera. Já sabemos, já vimos eletronegatividade em ligações, não é? Então, aqui o cloro vai puxar mais os elétrons para si, não é? Então, aquela região na qual ele está vai ficar mais rica em elétrons, e, portanto, caracterizando o polo quê? Negativo, e o hidrogênio caracterizando o polo quê? Positivo. Não é verdade? Aqui também o hidrogênio caracterizando o positivo e o cloro caracterizando o negativo. Como ambas as moléculas já apresentam ali os seus dipolos permanentes, a interação eletrostática entre elas vai ser do tipo, né, dipolo permanente, dipolo permanente. Né? O dp de um interage com o dp do outro. Tá claro? E aí, depois, nós vamos analisar alguns casos, né? Comparando a intensidade entre os D e DIs, comparando, não é, a intensidade entre os DPs e DPs, comparando, não é, a intensidade também do próximo tipo de interação que a gente vai falar, que é a ligação de hidrogênio. Um caso especial para a gente, não é, que vai se encaixar dentro da interação polar-polar. Tá bom? A ligação de hidrogênio ela ocorre entre moléculas polares. Então, a princípio, se eu não faço ligação de hidrogênio, eu vou fazer DP-DP, ok? Para eu fazer ligação de hidrogênio, eu preciso atender um critériozinho, e aí nós vamos falar sobre ele agora, tá? Então, tá aí, DP-DP já foi, DP-DI também e o DI-DI. Então, os tipos nós sabemos identificar, não é? Depois, nós vamos trabalhar outras características dessas interações, ok? Então, por enquanto, vamos ao tipo de interação principalmente. Então, já vimos apolar com apolar, DP, DI-DI. Polar e apolar, DP-DI. E polares, DP-DP ou ligação de hidrogênio. E aí vamos para ela. Aqui, ó. A ligação de hidrogênio, que é tão importante, tão falada, e a gente vai tomar um cuidado muito grande ao analisá-la, tá? A ligação de hidrogênio ela só acontece entre moléculas polares, tá bom? Mas aqui ela acontece entre moléculas que são consideravelmente polares, porque nós vamos encontrar uma característica de uma ligação, tá bom? Então aqui, ó, a ligação de hidrogênio ela é observada em moléculas com alta polaridade. Com alta polaridade, ok? Que apresentam o átomo de hidrogênio, ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o que a gente chama de FON, não é? Então, nós vamos precisar obrigatoriamente disso aqui, ó, o H
ele precisa estar se ligando, né, covalentemente, tá, ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, que a gente chama aqui de FON. Tá? Então, H ligado ao FON, obrigatoriamente precisa ser observado dentro da molécula. Tá? Se ela, né, tiver tudo isso, você vai encontrar a ligação de hidrogênio. Ok? Não só dela com outras dela, mas dela também com outras moléculas, desde que eu atenda aqui a alguns critérios. E aí eu vou trabalhar exemplos depois para que a gente tenha melhor noção disso. Então, essa é a exigência básica, tá? E aqui estamos falando, a princípio, substâncias puras, tá, gente? Eu com outro de mim. Quando eu for me misturar a outra molécula, né, gerando uma solução ali, por exemplo, aí eu trabalho os exemplos, né, e os critérios necessários para que isso aconteça. Então, vamos aqui trabalhar o exemplo mais clássico de todos, que é o H2O, não é? A água líquida para a gente, ok? Também é observado na água sólida. Só não é observada ligação de hidrogênio na água gasosa, não é? Porque para a gente as unidades no estado gasoso não interagem entre si. São todas unidades isoladas. Então presta atenção, vamos falar um pouquinho sobre a molécula de água, tá? Aqui, ó, o H2O, oxigênio, 2 parezinhos de elétrons não ligantes, e o Hzinho que aqui está. Beleza. E aí, o que eu posso falar de importante sobre a água? Primeiro, o H e o O, eles apresentam uma diferença monstruosa de eletronegatividade. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 elementos mais eletronegativos dentro da escala de Pauling, ok? São os elementos mais eletronegativos. Por isso que eu preciso do FON, tá? A presença de flúor, oxigênio ou nitrogênio ali ligado ao hidrogênio vai provocar algo muito importante. O O, por ser muito eletronegativo, ele atrai consideravelmente os elétrons da ligação, não é? Muito, não é? Então esses elétrons, tanto os compartilhados com o hidrogênio da direita, quanto os compartilhados com o hidrogênio da esquerda, eles estão muito próximos ao oxigênio, fazendo com que aquela região que já apresenta 2 parezinhos de elétrons não ligantes, né, tenha um excesso de densidade eletrônica, porque ele atrai muitos elétrons que são compartilhados. Então essa região sobre o oxigênio, ela é rica em elétrons, caracterizando um polo consideravelmente negativo. Se eu tenho uma região rica em elétrons, gente, é uma região consideravelmente negativa, não é? Com características negativas. Ok. Agora, presta atenção no seguinte, não é? O hidrogênio, ele é um átomozinho, aqui, ó, que só tem um único elétron na sua eletrosfera, não é? Ele tem um próton e um elétron. Então, o único elétron que o hidrogênio tem, ele está aqui, ó, compartilhado, não é? Com o oxigênio. O que isso quer dizer? Que se o elétron está aqui, né, compartilhado com o oxigênio, nessa região à sua esquerda, eu tenho simplesmente aqui, ó, quem? O seu, deixa eu colocar a bolinha, não? Eu tenho aqui o seu núcleo, não é? Eu tenho um próton no núcleo e eu tenho um único elétron. Ou seja, quando eu analiso esse hidrogênio, nessa região aqui, ó, que eu vou usar em roxo, não, em preto mesmo, essa regiãozinha aqui, ó, eu tenho um núcleo exposto. Por que o núcleo está exposto? Gente, não existe qualquer tipo de blindagem aqui, não é? Eu tenho um único elétron que está aqui compartilhado e, portanto, nessa região eu simplesmente tenho um núcleo, não é? Exposto ali porque não existem mais elétrons em torno dele. Ou seja, eu tenho um único elétron, não é? E eu tenho aqui, ó, nesses 2 hidrogênios, o núcleo muito exposto,
não é? E se eu tenho uma região extremamente positiva, estamos falando de núcleo, gente, não é? E exposta, a tendência é que aquela região, não é, nuclear interaja consideravelmente com elétrons, não é, que possam estar em torno de si, ou não é, com regiões negativas de outras moléculas que podem estar ali. Então você tem sobre o oxigênio, não é, o polo negativo, sobre o hidrogênio ou os hidrogênios ali, o polo positivo e consideravelmente positivo, porque o núcleo desses hidrogênios está exposto. Então, quando você tem o H ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, devido à diferença de eletronegatividade dessa ligação, o núcleo do hidrogênio vai estar consideravelmente exposto. Por isso que nós aqui atribuímos a essas moléculas a capacidade de fazer o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, o núcleo precisa estar consideravelmente exposto para que a interação com outra molécula seja consideravelmente forte, tá? Então, o que nós vamos encontrar, moçada, é isso aqui, ó. Presta atenção, tá? E aqui, trabalhei só com a molécula, mostrando para vocês, agora eu vou trabalhar com a interação. Então, nós vamos ter, ó, uma moléculazinha de água, olha lá, uma moléculazinha de água, ok? E eu vou colocar aqui uma outra moléculazinha de água. Uma outra moléculazinha de água. Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aqui, ó, existe o H ligado ao FON, não existe? O H ligado ao oxigênio, nitrogênio ou ao flúor. Então, aqui o H é o polo positivo e o oxigênio o polo negativo, certo? E o que vai acontecer? Devido ao núcleo do hidrogênio estar muito exposto, esse parzinho de elétrons aqui, ó, do oxigênio da outra molécula interage, não é se ligar não, tá bom? O termo é chamado, né, a ligação é chamada de ligação de hidrogênio, mas é uma interação eletrostática, viu, gente? Não é ligação covalente não. Não é? O O não se liga com o H da forma como aqui está ligado, não. É uma interação. Eu sou uma molécula, você é outra e a gente sim se atrai, a gente interage. Eu não me ligo a você, é diferente, tá? Então, aqui, o que nós vamos observar é isso aqui, ó. O par de elétrons, não é? O par de elétrons de FON, ou seja, de um flúor, de um oxigênio ou de um nitrogênio, vai interagir com o hidrogênio ligado a outro FON. Perceberam isso? Então, para a ligação de hidrogênio, tá? Que é essa ligação verdinha aqui, ó, ligação de hidrogênio, tá? Que é uma interação eletrostática. Para a ligação de hidrogênio acontecer, o que eu vou precisar sempre? Disso aqui, gente, ó, simples. Eu vou precisar aqui, ó, do H ligado ao FON, do H aqui, ó, do H ligado ao FON, ok? Tá aparecendo? Tá. Do H ligado ao FON, ok? Esse H tá mega ultra super positivo, ok? E aí nós vamos ter o FON de outra molécula que tem parzinho de elétron não ligante, né? O flúor, oxigênio, nitrogênio sempre vai ter o parzinho de elétron não ligante, tá? E aí o que nós vamos ter é que o par de elétrons do FON de uma outra molécula interage com o hidrogênio ligado ao FON em uma outra molécula. Vocês estão vendo aqui duas moléculas, ó. Uma molécula aqui e uma molécula aqui. Então, o H ligado ao FON em uma interage com um par de elétrons do FON de outra molécula, tá? Então, essa interação ela é chamada de ligação de hidrogênio. Combinado? Então, nós vimos aqui, tá? O DI-DI, o DP-DI, o DP-DP e a ligação de hidrogênio. Então, DP-DP e ligação de hidrogênio são características de moléculas polares, ponto final, tá bom? Então, se você olhar para uma molécula, você sabe que ela é polar. Se tiver H ligado ao FON, ela faz ligação de hidrogênio. E se não tiver o H ligado ao FON, aí ela vai fazer o DP-DP e ponto final, tá bom? Então, o tipo de interação você já sabe caracterizar,
tá? Se é DPDP, DPDI, DIDI ou ligação de hidrogênio. E depois, né, em breve, nós vamos falar da intensidade dessas interações. Quais são mais fortes, quais são mais fracas, né, no geral, e nós vamos também comparar a força dentro de um mesmo tipo de interação, os critérios necessários para a gente entender melhor tudo isso. Combinado, moçada? Então até a próxima aula. Valeu, tchau!